te aviso. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um Debate Pronto. Esse programa, esse canal, enfim, que já está caindo nas graças de toda a população da região de Curitiba, de São José dos Pinhais, todo mundo já se ligando no YouTube, @o Debate Pronto, nas mídias sociais também, no Instagram, @o Debate Pronto. E lógico, a gente sempre pede para que vocês sigam as nossas mídias sociais, Fernando Schumacher Melo e do nosso querido Marinho Silva, marinhosilva.oficial. Como é que você está, Marinho? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus, é uma satisfação estar aqui, mais um programa Debate Pronto. E eu sempre falo o seguinte, cara, faça uma gentileza pra gente, se você curte o programa, compartilhe com o teu amigo, compartilhe com o parente, compartilhe com o pai, com a mãe, com todo mundo para que a gente possa chegar mais longe. Se você também não gosta do programa, compartilha com o inimigo, com a inimiga, porque também nós vamos chegar mais longe e aí vão ter mais pessoas que talvez tenham o mesmo sentimento que você também tenha. Então, sejam todos bem-vindos, né? Sim, é isso aí. E os inimigos às vezes compartilham mais que os amigos. Não, né? é verdade, é verdade. Mas a gente aqui ama todos vocês, lovers, haters, a gente quer todos vocês com carinho. Não, e posso falar uma coisa? Pode. Nós estamos tão famosos que até haters nós temos agora. Que maravilha, hein? Eu vi aquele cara. Você viu? Eu vi. Na nossa publicação falando um monte de porcaria. Deu pra ver na cara que era uma conta fake. Não, total, eu tava lá, zero publicação, zero seguidor e tava seguindo lá 20 pessoas. Mas agora a gente pode ter orgulho de dizer que tem inimigo político. Que bacana. E que não gostaram da nossa publicação também. Né? Ai. Isso é bom. Pessoal, hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui no Debate Pronto. O Debate Pronto que já desde 2020, né, Marinho? Isso. A gente vem trazendo pessoas de todos os espectros políticos. É um programa super abrangente. A gente já conversou com gente da direita, da esquerda, do centro. E aqui a gente pode até não concordar com diversos posicionamentos, mas o importante, né, Marinho, é dar espaço para o debate. Porque a gente vive numa democracia, eu não preciso concordar contigo. Eu posso, aliás, eu devo, inclusive, debater contigo e para formar um consenso que for possível, né? Não, é verdade. Até assim, é mais interessante quando a gente recebe o pessoal que é mais à esquerda ou mais à direita, porque flui o papo. Sim. O pessoal do centro, eles concordam com tudo. Ou então, se for alguém que tem a mesma opinião que a gente, vai ficar assim, concorda. Então, fechou, pessoal. Então obrigado. Dá 5 minutos de programa, já concordou com tudo. Mas o que eu acho que é interessante é justamente o seguinte. Quando se cria ou quando se constrói uma política pública, o interessante é você ter diversos olhares sobre aquele tema. Por quê? Porque quanto mais diferente tiver pessoas ideologicamente analisando a construção de uma política pública, pode ter certeza que melhor vai ser essa política. Certamente. Porque se você pega e coloca somente pessoas que concordam com o teu ponto de vista, vai ficar muito parcial e a probabilidade é que tenha muitos erros na execução desse projeto. Então, por isso que Câmara de Vereadores, eu fico muito contente, vereadora, quando eles pegam e falam bem assim, essa Câmara de Vereadores não me representa. Que bom que não te representa, porque não tem que representar só você. Tem que representar você, tem que representar as minorias, tem que representar várias parcelas da sociedade, e é por isso que existe a Câmara de Vereadores, para justamente ter esse olhar plural para as políticas públicas, né? Seja muito bem-vinda, vereadora. É isso aí. Obrigada, eu que agradeço o convite. Dar um oi aí para todo o pessoal que nos assiste e dizer que é muito importante o debate político e que as pessoas podem fazer o debate de nível, sem agressão, sem ódio, porque eu acredito que a gente está num momento muito difícil, né? As pessoas não se respeitam quando o outro diverge e a gente tem que superar isso. Democracia exige esse respeito também entre as pessoas, né? E eu acho que isso nós precisamos retomar. E uma outra situação também, vereador, muito interessante, é o seguinte, eu falo que o importante na política é você ter propósitos e querer atingir o mesmo objetivo. Eu sempre cito a situação como, por exemplo, você chegar em Foz do Iguaçu, né? Nós podemos ir no mesmo carro,
nós podemos ir em carros diferentes, nós podemos ir até por estrada diferente, mas o objetivo qual que é? Chegar em Foz do Iguaçu. Na política é a mesma coisa. Qual que é o objetivo de todo mundo? O melhor para uma sociedade, o melhor para uma comunidade. Possa ser que a pessoa possa ir mais à direita, ou possa ser que a pessoa possa ir mais pela estrada da esquerda, ou seja, um estado mais presente, um estado menos presente. Mas se você tiver como objetivo comum o melhor para a sociedade, aí tudo nós vamos chegar no bem comum. Eu acho que isso que é o importante, né? Com certeza, com certeza. Acredito que a democracia, ela pressupõe conflito, né? Conflito no bom sentido, Sim. porque as pessoas têm posicionamentos diferentes. Quando está todo mundo pensando igual, tem alguma coisa errada, né? Então, a existência do conflito, ela é muito positiva, porque as pessoas vão levantar aspectos diferentes em relação a um tema e a gente pode avançar, né? Seja num projeto de lei, que é a iniciativa do prefeito, seja num projeto que é a iniciativa de vereador ou vereadora, ou numa audiência pública, que nós vamos debater um determinado tema, uma determinada política pública. Então, isso é fundamental para a democracia. Sim. Que bacana. Bom, é isso aí. O Marinho já apresentou a nossa convidada de hoje, a professora Josete, professora de 4 mandatos, né, professora? 5. 5 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje a nossa ideia aqui é debater um tema relacionado à proposta do governo sobre os trabalhadores em aplicativos, os motoristas, na verdade, porque até tem uma confusão se são todos, inclusive os entregadores ou não. É bom a gente fazer essa distinção depois. Mas antes disso, vereadora, queria que a senhora contasse um pouco, sobre essa decisão que o pessoal quer saber também, né? Verdade que você não vai mais concorrer para nenhum cargo político, essa foi sua última participação como vereadora, depois vai, enfim, não sei o que a senhora pretende fazer, o que você pretende fazer? Em relação ao cargo de vereadora, sim, são 5 mandatos, 20 anos, e a gente precisa renovar também. Eu acho que foi um momento de aprendizado para mim, e acho que a gente pode contribuir também com a população. E nós temos que trazer outras pessoas, né, para que haja essa renovação. E acredito também que fazer política a gente faz em todos os lugares, né? Sim. Então, eu venho do movimento sindical, do movimento de mulheres, 2 temas que hoje eu gosto muito de debater e estudar, que é economia solidária e segurança alimentar e nutricional. Eu acredito que ter espaços para militar a gente tem, né? Então, algumas pessoas usaram o termo aposentar. Não vou me aposentar. A gente Até porque brincou muito aqui. é No muito- dia que a gente falou, a gente brincou aí, mano, enquanto você vai se aposentar e perguntar, não vou aposentar nunca. Exatamente. Agora, a gente tem uma possibilidade, que é assumir uma vaga na Assembleia, porque eu sou primeira suplente, né? Uhum. Então, nós torcemos para dar certo a eleição do deputado estadual para prefeito de Guarapuava, que é o Antenor. Na outra eleição, ele quase se elegeu, então a gente acha que ele tem grandes possibilidades. Ah, daí a vereadora ia assumir a cadeira. Aí eu tenho 2 anos para ver se vale a pena continuar, se não vale, né? Sim. Mas é isso, né? Não vou me aposentar e vamos continuar aí nos debates, atuando no partido também, né? Sim. Me diga uma coisa, uma dúvida que eu tenho. A Assembleia Legislativa, ela não se ressentiu a participação do PT com a ausência do Tadeu Venere? Porque eu vi assim, muitas das informações, ou muita da representação do Partido dos Trabalhadores, eu via muito na figura do Tadeu Venere. E eu particularmente estranhei quando ele se lançou para deputado federal, porque eu achei que ele tinha já se fortalecido aqui na Assembleia. A representação do PT, como que ficou com relação, qual que é o seu ponto de vista com relação à Assembleia Legislativa com essa ida do Tadeu Venere para deputado federal? Eu acho que são ciclos. Assim como eu entendo que já contribui bastante, né, em nível da Câmara de Curitiba,
da mesma forma ele. Eu acho que é um outro momento, um outro espaço que você vai debater as políticas públicas nacionais. Então, eu acho que para o Paraná é muito boa a presença do Tadeu Venere no Congresso Nacional, né? E, claro, cada deputado tem seu perfil, né? Uns são mais aguerridos, outros trabalham, né, de forma mais discreta, enfim, tem a sua própria forma, né, a sua própria personalidade. Então, é óbvio, né, a gente tem um respeito muito grande pelo Tadeu, sempre acompanhei de perto, ele é um parceiro também, né? Mas eu acho que era o momento dele buscar outro espaço também. Não, e conseguiu, né? Eu posso fazer mais uma pergunta antes da gente Só entrar na questão do Uber? Não, e que me chamou a atenção também. Prefeitura de Curitiba, né? Normalmente o PT ele lança o seu candidato a prefeito de Curitiba. Mas na grande coligação, vamos falar assim, ou da junção PT-PSB, né? Ou seja, no governo federal nós temos lá Lula e o Geraldo Alckmin. Aqui em Curitiba, pelas informações que nós temos como pré-candidato, é o Luciano Dutti, que é o grande representante no estado do PSB, né? Como que vai ficar o PT? O PT vai lançar candidato ou ainda está analisando essa hipótese ou vai apoiar o Luciano Dutti? Ainda estamos avaliando, né? Nós temos aí a previsão de um encontro municipal, né? Existe um movimento de alguns setores dentro do partido que preferem que essa decisão seja já tomada em nível nacional, né? Nós acreditamos que é importante a participação da militância, então temos feito debate, eu sou a favor da candidatura própria, eu acredito que é importante nós trazermos a público qual é o projeto para a cidade, né? Qual é o programa que o PT propõe para Curitiba. E a gente só pode fazer isso quando a gente tem um candidato a prefeito ou prefeita para poder tornar isso mais nítido, né? Quando você assume uma coligação, enfim, uma aliança, e não é o cabeça de chapa, digamos, é mais difícil, porque, né, o programa acaba, óbvio, né, nós esperamos sempre que haja uma aliança programática, né? Mas o projeto do PT vai ficar subsumido nisso, né? Então, por isso eu defendo o primeiro turno, candidatura própria, segundo turno é outra coisa, né? Mas essa foi uma prática em diversas vezes, né, do PT. Claro que já teve momentos que houve o apoio, como foi na gestão que acabou elegendo, né, o Gustavo Frutti, né? Foi uma campanha duríssima, né, uma eleição duríssima, mas acabou tendo a vitória do Gustavo, onde a gente tinha a primeira, inclusive, vice-prefeita mulher. É Miriam, né? Miriam Gonçalves. Infelizmente, ainda não tivemos nenhuma prefeita mulher, né? Por que você não sai, velho? Candidata? Tem vários representante candidatos do PT lá. aí, ó. Por que não, né? Mas nesse momento tem outras pessoas colocadas. Mas existe uma sintonia aqui no Paraná, pelo menos, entre PT e PSB. Não existe uma dissonância. Comunga-se ou conversa-se de forma tranquila. Eu acho que a gente conversa. Agora, em termos de projeto para a cidade, pelo menos, né, no momento em que o Luciano Dutti foi prefeito, que ele assumiu, né, quando o Beto Richa se elegeu para governo do estado, eu acredito que as políticas eram muito distantes daquilo que o PT defendia, né? Então... Mas do Geraldo Alckmin também era distante do Lula e depois conseguiram... só que o PSB, em nível nacional, ele tem uma proximidade maior com o PT, né? Não digo o Alckmin, mas você teve setores do PSB sempre muito próximos do PT, tanto é que compuseram coligação anteriormente em nível nacional. Mas o PSB do Paraná sempre foi um PSB mais à direita, né?
E nunca houve assim uma proximidade programática mesmo. Ele foi muito mais ligado aos setores que hoje já foram governo, né? Uhum. E continuou ligado nessa gestão do Greca, né? Nós temos lá vereadores do PSB que fazem parte da base de apoio, né? Muitas pessoas do PSB ocupando cargos também na prefeitura, né? Então, esse tem que ser um debate muito amadurecido, com muita responsabilidade, com respeito aos posicionamentos diferentes, né? E é isso, política é assim, né? A gente tem que... eu acho que a aliança com o PSB ela foi fundamental nesse momento do Brasil, Sim. né? Porque era um momento muito difícil, tanto é que nós tivemos uma diferença mínima aí em relação à votação do Lula e do Bolsonaro. E houve um esforço muito grande, né, do setor da esquerda, do centro-esquerda, os setores progressistas, porque nós consideramos que mais uma vitória do Bolsonaro, o país seria terra arrasada. Eu acho que houve uma destruição, né, de muitas políticas públicas. E essa postura, né, sempre de enfrentamento de uma forma agressiva, de uma forma odiosa, e eu acho que isso não contribui para a sociedade, né? Acho que a gente pode pensar diferente, mas a gente não pode incitar o ódio. Então, é isso. Acho que a política tem dessas coisas. Acho que a gente não pode perder princípios, né, e numa coligação buscar fortalecer um programa. Óbvio que tem uma negociação, algumas coisas se cedem, outras, né, você se coloca, mas eu acredito que a gente precisa ter essa responsabilidade na política, né? Eu ia fazer uma pergunta mais pessoal, um pouco mais leve, mas como o Marinho já abriu a caixa de Pandora, eu vou seguir num tema um pouquinho mais delicado, mas talvez nem seja tanto. Que hoje eu estava acompanhando o julgamento o julgamento na Comissão de Ética da vereadora Maria Letícia, e ela foi super bem, enfim, fez um depoimento, nem estou entrando no mérito, não conheço a fundo o processo. O que eu fiquei pensando é o seguinte, né? Faz-se um escrutínio tão grande da vida da pessoa e tal, por uma questão puramente pessoal. O que aconteceu com ela foi pessoal, enfim, né? Enquanto nós temos, por exemplo, na presidência da Assembleia, alguém que é um réu, um corrupto confesso. Isso até no Congresso do Novo, que estive recentemente, ficou claro, todo mundo perplexo com essa situação de nós termos um presidente de Assembleia confessamente corrupto. E está lá, e passou pelo Conselho de Ética, salvo engano, não foi nem punido, ou simplesmente teve uma advertência e tudo mais. Então, foi arquivado. Foi arquivado, né? Então, me parece assim, quando tem lá um acidente de trânsito sendo ali escrutinado e não sei o quê, e depois uma situação como essa, que para mim é muito mais relevante, que está em sigilo, e eu não sei por que está em sigilo, não consigo entender até hoje por que está em sigilo, e outras sendo tratadas dessa forma. Se a vereadora quiser opinar, dar alguma palavra sobre isso, o que a senhora acha sobre isso? Eu acho que a gente tem uma cultura política, né, muito ruim, né, porque há pessoas e pessoas, né, há pessoas que não, por mais que tenham atitudes inadequadas ou de corrupção, elas são protegidas, né, e outras que não, né, então... eu acho que a gente tem vários pesos, várias medidas, né? E eu acredito que quando você segue, de fato, né, os pressupostos, quer dizer, toda Câmara, toda Assembleia tem um código de ética. E se você certamente seguisse o que está posto lá, teriam pessoas que teriam que ser punidas, né, em situações mais graves, caçadas, enfim. Mas acaba sendo decisões políticas, né? Acaba sendo um debate político mesmo. E para mim tem um debate de gênero também. Porque já houve outras situações na Câmara, né, de vereadores que estavam, né, se envolveram em situações, né, que estavam alcoolizados e tal, e nunca aconteceu, né? Quem foi? Então, fiquei curioso, né? Procurar nos anais da vida. Então eu acredito que a gente
a gente tem que ter, nesse momento, a gente tem que ter uma postura muito ética e óbvio, neutralidade não existe, né? Mas sem levar em conta a proximidade ou amizade ou mesmo campo político, né? Então, eu acho que se fosse um homem e fosse da base de apoio, não teria tido essa repercussão e nem essa condução, né, para o Conselho de Ética, né? Então, acho que esse é um elemento que a gente precisa ainda amadurecer na nossa democracia, né? E realmente ter uma postura assim mais ética em relação enfim, aos comportamentos ou às ações, né, dos parlamentares, enfim, não só o parlamento, mas também integrantes do executivo, né, do judiciário. Então, eu acho que a gente tem muito que avançar ainda. Sim. O que eu percebo é o seguinte, né? Não somente no meio político, em todo quanto é meio, você sempre tem que buscar pacificar qualquer conflito existente. O único problema que existe é que, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, aí falando no judiciário, mas no âmbito federal, parece-me que a postura é muito mais, um termo que está em moda hoje, é muito mais lacração, ou seja, de você conflitar, porque isso vai dar tantas curtidas e tantas comentários e tantos seguidores, do que efetivamente resolver a situação. Porque se você foca efetivamente que nem nesse caso, né, da vereadora, qual que é o regulamento, o regimento interno da Câmara de Curitiba? O que é passível de representação ou não? O que é passível de penalidade ou não? Qual que é a graduação da penalidade? Ou seja, é objetivo uma abertura de um processo disciplinar e é objetivo também a condução e a penalidade, se houver a penalidade. Então, e aí nós estamos vendo isso e vemos na Assembleia Legislativa a mesma postura, né? Quem ganha voz é quem efetivamente ataca, né? No Congresso Nacional é a mesma situação, né? E quando você percebe, muitas vezes, que são discursos isolados, que não tem ninguém lá prestando atenção. E vazio. Vazio, claro. Então é pra câmera, é pra câmera, é pra filmagem, é pras redes sociais. Aproveitar que você falou que é para lacrar, para que você que está vendo a gente, nos ajude a lacrar, né, mas no bom sentido. Siga @o Debate Pronto, Fernando Schmackmelo, Marinho Silva, .oficial. E o da vereadora também, qual que é o Instagram da vereadora? Faz o merchan aí, vereadora, por gentileza. Prof. Josete. Prof. Josete também no Instagram. Então tá aí. E olha que você tá assistindo um Debate Pronto hoje formado por 3 professores. Rapaz, é verdade. Todos os professores. Então, a educação em primeiro lugar. Sim, exatamente. Antes da gente entrar então no tema que é para falar sobre o projeto de lei do Uber, dos trabalhadores, né? Você tem direito a mais uma pergunta só. Você quer fazer? Não, vamos pro Uber, então porque eu vou fazer as perguntas. Ah, pode fazer. Só, então. Não, ele perguntou pra mim, porque ele queria fazer a pergunta e tava sem jeito, né? Obrigado. Tá, Já que então você tá bom. Tá. Não, é bem pessoal, assim, o que foi que despertou na vereadora, assim, aquela vontade inicial, aquele fogo, né? Eu vou entrar na política, eu vou resolver esse negócio. E se isso ainda persiste no dia de hoje, quando o vereador entrou, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é um antro, eu não quero ir embora daqui, me tire daqui. Como é que foi essa situação? Eu acho que muito pela minha história de professora na rede pública. Eu entrei na década de 80, era um momento muito importante na sociedade, era a saída, né, da ditadura militar. E então era uma efervescência muito grande dos movimentos sociais. E acabei indo para a associação, que depois com a Constituição de 88 também os servidores públicos puderam constituir sindicatos, e eu, como professora da rede pública, e sempre nas regiões periféricas da cidade, a gente via a necessidade de garantir o que é direito, né, de todas as crianças, jovens, enfim, adultos, uma educação de qualidade, né? E também, óbvio, né, na questão sindical, né, qualidade também se garante com uma carreira interessante para manter os professores dentro de uma rede, né, onde eles se dediquem, onde o fato deles estudarem
garanta que eles galguem, né, novos níveis na carreira, enfim. Então foi um misto dessas coisas e a questão da desigualdade, né, social. Nós vivemos numa cidade muito desigual, é uma das capitais mais desiguais, né, do mundo, e num país muito desigual, né? Então, eu entendo que as políticas públicas elas têm que minimizar essas desigualdades e garantir oportunidades iguais para todo mundo. Então, nesse sentido é que eu e não era um projeto apenas individual meu, na verdade partiu de uma discussão de vários professores, professoras e outros servidores do município que entendiam que era o momento de ter uma representação na Câmara, né, de um servidor ou servidora. E depois de alguns debates, nomes colocados, acabou sendo o meu definido como o que teria condições, né, de fazer um enfrentamento e de ter uma boa votação. E eu acabei me elegendo, né, na minha primeira candidatura. Eu imaginava que eu seria bem votada, mas não que seria eleita, mas foi uma campanha muito bonita, as pessoas se envolveram muito, né? E eu já sabia que o espaço era horroroso, né? Eu já estava sem expectativa, né? Uma boa expectativa, não tinha eu fui da direção do sindicato, a gente sempre tinha momentos que tinha que ir lá, debater com os vereadores, acompanhar comissões, acompanhar, né, a sessão plenária. Então, na época, quem que era a figura política da capital? O presidente da Câmara era o Derosso. Esse foi um dos enfrentamentos que a gente fez, né? Enfim, e era a gestão ali do mesmo grupo político, né? Então, era o Beto Richa, prefeito, né? Vinha, né, do mesmo campo, né? Nós tivemos lá o Lerner, o Greca, né? Depois o Taniguchi. Então era o mesmo grupo político, né? Então a gente já sabia o que nos esperava. Sabia que não seria fácil, mas dentro da medida do possível fazer o que cabe a um vereador e uma vereadora que tem compromisso, que quer debater política pública, né? Que não quer só lacrar, né? Hoje as redes sociais, ao mesmo tempo que elas são positivas, elas têm essa questão. Tem vereador que aproveita um momento de conflito ou de um debate que ele tem um pensamento diferente, né, para pegar um trechinho da sessão ou fazer uma... eu sou péssimo para essa coisa da tecnologia, né, do Instagram, uma transmissão ao vivo. Uhum. E, enfim... E são vereadores que muitas vezes são inertes durante o tempo todo, não debatem nenhum projeto de política pública, mas quando vem a questão, né, ideológica e desse debate, infelizmente, que domina hoje o país todo, né, que é essa discussão de ideologia de gênero, que nem existe, né, a tal da ideologia de gênero, e, né, essas discussões, né, muito da pauta de costumes. É isso que muitos vereadores fazem. E não debatem as políticas públicas para o cidadão e para a cidadã, não debatem a cidade. Então, lógico, ideologicamente, cada um tem, né, a sua escolha, e é mais à direita ou mais à esquerda, ou é mais ao centro, né? Centro não existe, né? Tem centro-esquerda, centro-direita, né? Mas, enfim... mas eu acho que isso trouxe assim, um dano muito grande para a política, né? Então, as redes sociais, se elas não forem usadas com ética, com respeito às pessoas, elas são muito prejudiciais. Mas você falou se eu não tinha, mas eu tenho uma, surgiu agora. Manda, uma pergunta. Manda. Daí e até não tem mais, daí a gente começa. Daí a professora Josete era de sala de aula, ensino infantil, era do estadual? Fundamental. E eu fiz escola pública. Você estudou escola pública? Estudei algum período. Escola pública. A professora veio da escola pública. E na nossa época, a escola pública, ela era a melhor escola que tinha. Ela que, na minha turma, tem hoje médico, tem hoje dentista, tem advogados, tem empresários, comerciantes, professores, né? Então, assim,
era uma qualidade. No seu ponto de vista, o que mudou daquela escola pública lá de trás para a escola pública que nós temos hoje? Primeiro, eu acho que tem uma desqualificação geral da escola pública. É uma crítica que nem sempre corresponde à realidade, né? Eu acho que, de forma geral, houve uma queda da qualidade. O ideal fosse que nós tivéssemos uma escola que incluísse e que fosse qualidade para todo mundo. Mas o que a gente conseguiu, né, a partir da mudança das legislações do último período, foi a inclusão de pessoas que nunca tinham acesso à escola, né? Vamos lembrar, na década de 70, ensino obrigatório era do primeiro ao quinto ano, ainda tinha aquele exame de admissão e não sei o quê, né? Depois, mais tarde, se conquistou a obrigatoriedade do ensino fundamental. E nós, obviamente, temos que ir ampliando as redes, né? Seja municipal, seja estadual. Então, essa ampliação, ao mesmo tempo que garantiu o acesso, não foi uma ampliação que, ao mesmo tempo, garantiu a qualidade, né? Na mesma perspectiva. Então, hoje, nós temos ensino obrigatório dos 4 aos 16 anos, né? Da educação infantil, da pré-escola, né, segunda etapa da educação infantil até o ensino médio. Então, esse é um avanço muito grande, né, para um país que não garantia nem o acesso, muitas vezes, à alfabetização, né, que tinha um número enorme de analfabetos, né. Eu acho que a gente não pode desmerecer esse avanço que nós tivemos, né. Agora, e isso tem que ser acompanhado de um maior investimento na educação. Porque hoje a escola inclui crianças que há um tempo atrás eram reprovadas e eram expulsas da escola, né? E hoje a escola inclui também os alunos com deficiência. Então, você precisa investir mais, né? Você tem que incluir, mas ao mesmo tempo investir mais recursos. Nós tivemos aí a criação do Fundeb, né, que é um recurso para a educação básica, que ampliou o valor per capita por aluno, né? Mas a gente ainda não conseguiu avançar mais. Nós precisamos ter mais recursos na educação e, lógico, né, também esse recurso tem que ser bem aplicado. Que nem sempre as gestões em nível municipal e mesmo estadual, elas investem da forma mais adequada, né? Muitas vezes, inclusive, esse mínimo obrigatório, que são os 25% sobre aí os impostos, né, onde se arrecada mais, ele não é investido da melhor forma. Às vezes, inclusive, é desviado para outras secretarias. Então, nós temos que ter um controle social maior também, uma participação dos pais maior na escola, né? Então, é um debate complexo. Sim. Não, e aí já fica até lançado uma outra oportunidade. Tinha tanta coisa para perguntar, para falar. Essa situação, até mesmo repasse do Fundeb, será que não seria interessante de pegar para o resultado? Então, ou seja, está encaminhando os valores, mas e qual o resultado que está sendo... Às vezes, de garantir lá a tal da rúbrica, né? Pô, é 25%, mas daí o que você está fazendo com isso? Pois é. Não é só isso, né? Mas vamos. Mas é interessante. Vamos. A gente já está convidando a vereadora para vir quantas vezes quiser aqui para falar sobre esses temas todos, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o PL, né, sobre a proposta legislativa relacionada aos motoristas de aplicativo. Antes de entrar no debate, só fazendo um apanhado geral, porque é um tema que afeta todo mundo. Todo mundo ou é Uber ou já pegou um Uber, vai pegar. Eu falei Uber, né? O Uber tá pagando a gente? Já não. Que sabe, né? Não, né? Vou falar o 99 então também, mas enfim, aplicativos, né, de carro, eles ainda não estão patrocinando a gente. Aí eu fui atrás, Marinho, dos dados. Sim. Né? 88 milhões de brasileiros aí trabalhando no setor privado. 52,2% trabalhavam com transporte de passageiros. Desses 1,5 milhão que trabalhavam em plataforma de aplicativo. Então, 1,5 milhão de pessoas trabalhando em plataforma e metade disso sendo motoristas de aplicativo. E também recebendo aí uma renda média de R$ 2.454, R$ 2.500. A gente teve a oportunidade de conversar até com um motorista de Uber
que ele deu uma opinião, assim, de motorista de aplicativo, né? Tipo, Bombril também virou assim, né? Que boa, né? que boa. Que boa. Gillette. Gillette, exatamente. Mas enfim, ele se mostrou desgostoso dessa modificação. Ele é um cara meio assim, já, putz, o governo vai se meter, acho que não é bem assim. A primeira pergunta que eu faço para vocês dois é: existe um problema? É um problema de fato? Ou a questão é queremos arrecadar, o governo quer arrecadar e precisamos regular isso porque é um problema de arrecadação? Eu tenho minha opinião, vou falar depois. Posso começar? Pode. Eu vejo assim, tem uma situação em todo projeto de lei, que na minha opinião ele fica deixado à margem, que é a situação dos impactos econômicos de um projeto de lei ou de uma legislação. E muitas vezes essa situação não é levada em consideração quando se forma ou se justifica um projeto de lei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando se pensa num projeto de lei, vamos pegar aqui no caso dos motoristas de aplicativo, tem que ver assim, qual que é o resultado prático disso na vida da economia, na vida dessas pessoas. Na minha opinião, não foi ouvido os motoristas de aplicativo. Eu até estava conversando esse tempo atrás com um amigo, ele pegou e falou bem assim, não, foi ouvido sim, a representação, primeiro que não existe um sindicato da categoria, né? Mas foi ouvido uma representação? Não, mas ele não corresponde ao anseio. Na minha opinião, e naqueles que eu acompanho, das pessoas que eu falei que são motoristas de aplicativo, não corresponde ao anseio deles. Então foi apresentado um projeto de lei que é a margem do interesse da categoria. Segundo detalhe, com relação nós temos que manter a qualidade do trabalho, né? Quando eu falo a não precarização do trabalho, quando eu falo dessa questão de que tem que ver os impactos econômicos, eu me lembro muito bem da legislação da empregada doméstica. A legislação da empregada doméstica veio justamente para regularizar a situação ou não precarizar a questão da empregada doméstica. O que aconteceu? Houve uma diminuição do número de vagas, de pessoas trabalhando com o registro e nas condições da lei da empregada doméstica, porque quem mais contratava era a classe média, e depois essas profissionais, elas migraram para diarista. E aí o que aconteceu? Precarizou mais ainda. Por quê? Porque aquilo que elas trabalhavam durante uma semana dentro de uma residência, elas começaram a fazer quase que diariamente em várias residências. Então, é o que, na minha opinião, pode vir a acontecer caso seja aprovado esse projeto de lei. Vereadora. Discordo. Aí que é bom. Então, eu acho que a gente vem de um período, isso já da década de 90, que é a precarização, sim, das relações de trabalho. E vários grupos, várias categorias tiveram perdas enormes. E eu acredito, lógico, a gente não pode desconsiderar a questão econômica e os impactos econômicos de uma proposta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir um mínimo de dignidade para as pessoas. Então, quando a gente fala da uberização, que hoje é um termo usado, né, e não só para a questão dos aplicativos de transporte, né, mas que assim, a informalidade, onde esses trabalhadores e essas trabalhadoras não têm minimamente direitos garantidos. Quer dizer, se ele sofre um acidente, ele está desprotegido. Se ele tem um acidente que, infelizmente, chega ao grau de uma invalidez, ele também não tem nenhum direito, né? Então, nós temos que garantir um mínimo de proteção social para essas pessoas, né? E eu acho que nesse aspecto o projeto avança, né? Ele cria até uma categoria diferente, né? É porque ele não reconhece o vínculo, né? Ele deixa claramente dizendo que não é seletista. Não existe vínculo. Ele não é seletista, mas ele cria um trabalho, uma forma de trabalho regularizado, digamos, né? Que, na verdade, é um trabalhador autônomo para uma plataforma específica, né? Então, a criação de uma nova categoria, né?
Eu acho que em termos econômicos, né, o que nós temos que pensar? Que impacto isso tem na vida das pessoas, no sentido de lhes dar dignidade, e se elas tiverem dignidade, economicamente, isso vai ter um resultado positivo também. Então, qual vai ser o diferencial em relação a um trabalhador CLTista? Um trabalhador CLTista tem recolhimento de FGTS, da Previdência e demais algumas taxas, algumas coisas, dependendo, né, da categoria que ele pertence. Aqui, o recolhimento é de INSS, que é da Seguridade Social. Então, se esse trabalhador sofrer um acidente, ficar doente, né, ou inválido, enfim, ele terá uma proteção social. Né? Então, isso é o mínimo para a gente dar dignidade para uma pessoa. Né? E eu acredito também que você pensa numa remuneração mais adequada, porque hoje fica por conta, né, do motorista de aplicativo. Se o carro estraga, se sofre um acidente, etc., ele não tem segurança nenhuma. Ele vai passar esse período, né, provavelmente numa situação muito precária. Então, quando você coloca, né, a questão da Seguridade Social e coloca os elementos que compõem, né, enfim, Os vínculos de emprego. não os vínculos, a questão das despesas que ele tem, seja com carro, revisão, combustível, pneu, etc., né? Nessa conta, né, ele tem um mínimo de condições para dizer, não, o valor que eu vou receber será esse. Né? E quando você estabelece uma jornada máxima de 12 horas, é garantir qualidade de vida para essas pessoas e a segurança de quem utiliza, né, um carro de aplicativo. Porque pense uma pessoa que trabalha diariamente 16 horas. Até quando ela vai aguentar isso? Ela vai ter condições de dirigir com segurança, com atenção? Então, são todos aspectos que têm que ser pensados. Então, eu acho assim, do que tem sido colocado, né, a partir desse projeto. Ele garante uma assistência, né, em relação à Previdência. Eu acho que o projeto traz elementos transparentes quando ele elenca, né, já de forma objetiva, porque às vezes essas coisas ficam para decreto. Então, a lei ela é tão ampla que não garante nada, né? Então, eu acho que pontua essa questão, né? Quanto que vai ser o pagamento do motorista de INSS? Vai ser 7,5%. Quanto vai ser o recolhimento da empresa, dos empregadores? 20%. Estabelece que o máximo são 12 horas. Estabelece o valor da hora para pagamentos e custos, né? Isso com uma referência que é o salário mínimo, né? E estabelece quanto é a remuneração do trabalho, digamos, do motorista. Então, eu acho que o projeto avança em várias coisas. Não estou dizendo que ele é perfeito, mas eu acho que coloca esses trabalhadores numa situação de maior segurança. Né? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: lógico que trabalhar 16 horas por dia não faz bem para ninguém. Mas quando o governo ele proíbe, será que às vezes ele não... Tem uma pessoa que até pode precisar, não a vida toda, mas eu quero uma semana, um mês trabalhar 16 horas, eu preciso juntar uma grana específica. Ele proíbe, ele tira essa liberdade da pessoa fazer isso. É óbvio que ele não vai sustentar isso por muito tempo. E a outra questão é a seguinte: será que a Previdência, que já está, a gente sabe, déficit atrás de déficit, rombo atrás de rombo, vai suportar esses quase 700 mil que vão jogar para dentro da Previdência? Não sei se isso... Será que essa conta foi feita? Olha, primeiro, quando a gente fala em rombo da Previdência, tem um conceito que às vezes não é o mais adequado, né? Porque você tem um tripé, que é o sistema de seguridade, que é a Previdência, né? A assistência à saúde, né, que é o nosso SUS, e assistência social, que é o SUAS, né? Então, há controvérsias em relação à forma de distribuição desses recursos. Sim. Então, dependendo da forma como você agrega, a Previdência não é deficitária, né?
Óbvio, né? Você tem um novo momento, você tem uma população que cresceu muito e você teve um período de precarização. Então, hoje há pessoas, né, que trabalham, né, como autônomos, enfim, e na informalidade, eles não recolhem o INSS. Mas lá na frente, quando ele não tiver, né, a possibilidade de receber uma aposentadoria, uma pensão, porque ele não contribuiu o tempo suficiente ou não contribuiu nunca, o governo vai ter que lançar mão do que hoje é chamado BPC, né, que é benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. O BPC não tem lastro, porque aquela pessoa nunca contribuiu ou contribuiu pouco. Quando você fala da Previdência, terá um lastro, porque esse trabalhador e essa empresa terão que contribuir, né? Eu acho que tem erros históricos e que não podem se repetir mais. Porque durante períodos, o recurso da Previdência foi retirado para fazer grandes obras, né? Foi desviado e a gente sabe, assim como há muita sonegação, e nós temos aí, não é o pequeno que sonega geralmente, né? O pequeno vai lá, o informal, né? O autônomo vai lá e recolhe, paga seu, né? Seu carnezinho, seu, né? Carne. Agora já está mais moderno, né? Mas enfim, recolhe esse recurso. Grandes empresas, inclusive os times de futebol, devem milhões, bilhões para a Previdência, né? Então, a gente tem que trazer vários elementos para fazer essa reflexão sobre a Previdência. Os times de futebol são quase que um caso à parte, né? Eles não pagam e simplesmente não pagam. E depois ainda são perdoados ainda, né? Então, aí essas coisas que a gente precisa mudar, né? Porque o que você não pode é permitir, né, que grandes empresas, que times de futebol simplesmente não paguem e um trabalhador não tem o mínimo de dignidade. Porque daí ele vai trabalhar de uma forma precária, não tem segurança nenhuma, mas lá na frente, se ele não tiver, né, contribuído com a Previdência, o governo, de alguma forma, porque óbvio, a pessoa não pode passar fome, né? Então vai receber um auxílio para minimamente poder sobreviver, que também não é uma vida digna com o BPC de um salário, mas é o que é possível, digamos. Então, acho que tem muitos elementos para a gente trazer para reflexão, né? Quando se apresenta um projeto desse, a gente não pode pensar ele de uma forma estanque, só a relação de trabalho entre a empresa e o motorista, como é o caso aqui de aplicativo. Nós temos que pensar isso dentro de uma totalidade e das consequências que isso terá. Então, é uma forma de ter recolhimento de INSS que vai garantir uma previdência lá na frente. Agora, existem as contradições da sociedade, existe a corrupção, existe desvio, existe uma série de coisas. Isso não vai resolver nesse projeto. Né? Então, não é por isso que nós não temos que garantir o direito do trabalhador. Vou dar um exemplo assim muito concreto. Mas colocar essa série de custos para a empresa não pode prejudicar o trabalhador lá na frente, que a empresa fala, então eu não vou mais trabalhar nesse país, eu vou embora aqui, eu tenho que pagar muita coisa e acabar prejudicando mais do que querendo ajudar? Eu acho que não. Porque eu acho que a gente tem que inverter um tanto essa lógica. Vamos pensar nos bilhões que esses aplicativos ganham. Tem o lucro aqui do Uber, 1,43 bilhão. Mas não é ruim ter lucro também, né? Lucro é bom. Lucro é bom desde que não seja a partir da exploração do outro. Eu deixo só fazer uma observação, Primeiro, uma das coisas que eu tenho uma curiosidade dentro desse projeto de lei é verificar qual foi as evidências para você trazer esses detalhes dentro do projeto de lei. Essa é uma dúvida que eu tenho. Pela seguinte situação, porque, primeiro, o valor mínimo que se fala de recebimento por parte do motorista
só pelos valores que você passou aí, que tem na matéria, ele é menor do que a média R$ 2.400, R$ 2.500 que recebe um motorista de aplicativo. Segundo detalhe, eu estava vendo, acabei de entrar aqui agora, o ano passado a imprensa informou que o governo abriu mais de 1,5 milhão de novos novos trabalhos, novas vagas no trabalho. Eu acho que você teria que deixar a cargo do motorista de aplicativo, porque ele não está no aplicativo porque ele não tem outra colocação. Se você tem 1,5 milhão que você passou de dado de motoristas de aplicativo, se você teve só o ano passado a abertura de 1,5 milhão de novos postos de trabalho, ou seja, existe vaga de trabalho. Se existe vaga de trabalho, é uma decisão por parte da pessoa. Ah, não, eu quero ficar no Uber. Mas por que você quer ficar no Uber ou no aplicativo? Por que você quer ficar? Ah, eu conheço pessoas que, por exemplo, são advogados e no final de semana eles querem um valor um pouco maior. São pessoas que têm outra atividade e eles aproveitam, não, porque eu quero comprar ou mudar de casa, tal, não sei o que, ele acaba indo para uma segunda atividade. Esse é um detalhe. Para complementar, 61,3% segundo dado do IBGE dos trabalhadores em aplicativo, os motoristas são ou com superior incompleto ou com médio completo. A escolaridade. E um outro detalhe que eu vejo também é o seguinte, eu estava conversando com um conhecido, e não foi agora, foi lá atrás, em 2021 mais ou menos, e eu não sabia que ele tinha ido para o aplicativo. E eu perguntei para ele, eu fui pegar uma corrida até Curitiba, de São José, e ele veio me buscar. Falei, coincidência, e você vai saber quem que é, porque ele sempre participava do Debate Pronto, o Cobrem. Conheço. Cobrem. E aí ele pegou e falou, Marinho, eu sigo o Debate Pronto, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, fui com ele e aí depois, nesse caminho, nós conversando. Ele tinha o valor, então ele falou bem assim, eu recebo, eu falei, por que você tá aí? Ele falou, cara, eu tô assim, porque eu tô num momento de transição aqui, eu não tô numa outra colocação lá, mas eu recebo, se eu não me engano, na época ele me falou, olha, pelo tanto de corridas que eu faço por dia, eu recebo R$8.000, desses R$8.000, ele tinha um carro alugado, o carro não era dele. A maioria tem. Eu pagava o aluguel do carro, eu pagava mais as despesas porque eu tenho de combustível tanto, e ainda sobrava para ele um valor. Então, ou seja, eles têm uma planilha onde eles conseguem colocar lá se vale a pena ou não vale a pena eles trabalharem no aplicativo. E essa liberdade, eu acho, de escolha, eu acho que deveria ficar a cargo da pessoa. Como a própria vereadora pegou e colocou, que assim, quem sonega o INSS são as grandes empresas. As pessoas que são os autônomos, são não sei o quê, eles pagam os carnezinhos dele. Então, esse tipo de pessoa também estaria, ou teria a condição, dentro do próprio aplicativo, também pagar a sua contribuição previdenciária. Não, são só algumas observações que, assim, para mim, eu tinha curiosidade em saber da onde que vieram essas evidências que justificam esse posicionamento, né? Quantas mortes tiveram, quantos acidentes tiveram que levaram um impacto a uma previdência? Da onde que chegou os valores? Porque como que se chegou à evidência de que as pessoas estão vivendo de forma indigna em razão do que elas estão recebendo do aplicativo? É isso que eu fico na dúvida no projeto de lei, né? Que eu acho que tinha que ser mais discutido. Olha, eu assim, do que eu acompanhei, houve a participação de setores, né, tanto das empresas como de trabalhadores, como do governo. Então, foi o acordo possível para apresentar esse projeto. Eles não têm sindicato, não tem, mas eles têm um grupo organizado e que está à frente dos debates. Então, o que a gente entende? Que um grupo organizado ele tem mais elementos para levar a realidade do que um trabalhador individualmente, né? Quando se propõe, quando chega num ponto desse, é porque há uma demanda. Senão, não se apresentaria. Eu acho que se a vida dos trabalhadores de aplicativo fosse tão boa assim, né, ninguém estaria questionando. E eu
Daí eu vou falar de casos individuais. Uhum. Você citou um caso Sim, sim, individual. Eu tenho um conhecido que começou a trabalhar com Uber. Daí ele começou a dizer, José, só vira despesa, eu vou fazendo uma bola de neve, porque daí troca pneu, estragou o carro, esse período eu não estou trabalhando. Ele falou, ó, dá elas por elas, eu vou rolando a dívida de um mês para o outro, é isso que eu faço. Então, né, agora, também dizer o seguinte... abrem vagas e trabalho, tudo bem. Aí eu trouxe um dado que abriu um número enorme de vagas. Mas com que qualificação? Com que tipo de formação? Você mesmo falou que a maioria, 60%, alguma coisa, dos motoristas de Uber tem o ensino fundamental e o ensino médio. Não, médio, completo ou superior incompleto. Então... essas pessoas... Assim desculpa interromper, tá cheio assim de advogado que faz Uber, tá cheio de pessoas que fizeram administração e fazem Uber. Várias pessoas, tem bastante. Porque há cursos que não têm oferta de vaga. Tem mais universidade do que mercado de trabalho está precisando de gente, em muitos cursos. Não. Eu acho que tem vagas em alguns tipos de curso que hoje não correspondem mais à realidade. Se você pensar no direito... Você tem faculdade de direito em qualquer esquina. Aí eu posso dizer que aí eu tenho mais pessoas formadas do que o mercado de trabalho absorve. Mas assim, há áreas que falta. Sim, alguns Você cursos. pega a área de tecnologia, pega a área, tecnologia da informação, mesmo em nível médio, falta mão de obra. Uhum. Então, você não pode, digamos, como fazer uma média não representa a realidade, né? Também você colocar todo mundo no mesmo saco também não é uma realidade, né? Então, por isso é importante, né, uma política pública, né, onde você, a partir de uma realidade, você vai abrir vagas em determinados cursos, porque sabe que aquelas pessoas vão ter oportunidade de serem colocadas no mercado de trabalho, né? Os IFES, né, que são os institutos federais aí criados pelo governo federal, né, que houve uma expansão enorme, agora nós teremos mais 100, só no Paraná nós teremos mais 5 IFES, eles fazem esse tipo de estudo. Então, por exemplo, na região lá, daí já é a UTFPR, enfim. Uhum. Mas vou dar um exemplo que eu lembro agora. Na região de Pato Branco, nós temos muitas empresas da área tecnológica, né? De tecnologia da informação. E eles abriram um campus, né, da UTFPR, né? Antigo Cefet. Sim. Sou da época do Cefet. Também. E que a maioria, né, dos jovens que saem do ensino médio já estão empregados, porque é uma área que precisa de muita gente. Então, eu acho que tem que haver esse planejamento, né, para direcionar. E nós temos aí, ao longo do tempo, cargos ou funções de trabalho que estão desaparecendo. Então, nós temos que ter esse planejamento em todos os níveis, né? Federal, seja para abrir uma universidade ou, né, um ensino médio aí com formação profissional, né, federal, seja em nível estadual, as nossas escolas de ensino médio, seja as políticas, né, de trabalho, emprego e renda, né? Então, vou dar um exemplo do que eu acho que não ajuda a construção de política pública. Aqui em Curitiba, foi extinta a Secretaria do Trabalho, que eu acho um absurdo, porque nós temos uma cidade enorme, com orçamento de 12 bilhões, e como é que a gente desconsidera que uma gestão municipal não possa estar intervindo na questão do debate de geração de emprego e renda? Como é que uma cidade como essa só faz política pública fazendo mutirões onde as empresas vão ofertar as vagas? Ou só faz política pública de formação quando tem recurso do governo federal? Mas não foi agrupado pela Secretaria de Indústria? Não. Porque a Indústria Trabalho e Renda? Não? Não tem essa secretaria.
foi incorporado à FAS, que é a Fundação de Assistência Social. Eu sempre brinco, é um puxadinho da FAS. Porque, para mim, a relação de trabalho não tem nada a ver com a função de assistência. Né? Então, como eles não têm uma proposta, né, estudada, definida para geração de emprego e renda para a cidade de Curitiba, bom, pode ser um puxadinho. Quando tiver recurso do governo federal, nós abrimos curso de formação. Quando não tiver, daí que vocês têm, o que se tem é uma formação precária, né, do subemprego. Por exemplo, a mulher, né, que é dona de casa, ela só pode ser manicure. Então, o curso que se abre lá no Liceu de Ofício é manicure, né? Ou, enfim, trabalhos extremamente precários. Então, se você tem uma definição de uma política pública efetiva, você vai planejar isso. Qual é a vocação de uma determinada região ou de uma determinada cidade? Infelizmente, são muitos poucos prefeitos e governadores que têm essa leitura e essa visão, né? Então, nós temos que pensar no estado do Paraná, por exemplo. São diversas regiões com vocações diferenciadas, né? Eu não vou empreender no turismo numa área que só tem pedra, vamos dizer, que não tem vocação não tem vocação turística para isso. Onde que eu vou investir nisso? Eu vou investir numa cidade, né, que tem, sei lá, um parque. Então, se tem a condição do parque lá, o que mais nós podemos fazer? Como é que a gente pode viabilizar mais investimento, né? Então, pode parecer que eu estou fugindo do tema, mas não estou, porque a gente tem que ter uma visão macro, uma visão de totalidade. Não, e, né? até por isso que eu falo, né? E qual que é a visão que eu tenho com relação a esse projeto de lei. Porque tem que se criar efetivamente uma política pública de atendimento. E eu vejo assim, o que está... a partir do momento em que o governo federal ele manda um projeto de lei para tentar regular uma relação já existente, composta, como você mesmo falou, na maioria do ensino médio, pessoas com ensino médio ou graduação, ensino superior incompleto, nós não estamos falando de uma pessoa hipossuficiente, como é o caso do exemplo que a gente falou lá da empregada doméstica. Porque a empregada doméstica, realmente, o empregado doméstico, ele não tem tecnicamente o conhecimento ou a condição de enfrentamento ao seu patrão ou à sua patroa na relação de trabalho. Quando você pega uma pessoa já com ensino médio e ensino superior incompleto, ela já tem discernimento, ela já teria então uma condição muito melhor dela verificar se por acaso esta relação para ela é produtiva ou não. Se não for, já que existe uma possibilidade de uma oferta de trabalho e emprego grande, como está sendo noticiado no ano de 2023, ela teria uma colocação. Ela não tem colocação. Ok, aí nós vamos para a questão da política pública preparatória para dar o conhecimento técnico para que ela consiga atingir o mercado de trabalho tão desejado. Então, eu vejo assim, não precisa de uma legislação para a gente mudar uma realidade. É mais ou menos isso que eu estou falando. Eu acho que nós temos que fazer o quê? Verificar essas pessoas que estão efetivamente trabalhando, verificar o porquê que elas estão na plataforma, aquelas que não quiserem ficar na plataforma, qual é a dificuldade que elas têm de colocação no mercado. E aí sim, colocar no mercado com registro em carteira, recolhimento da FGTS, recolhimento da Previdência Social, tendo direito a férias, tendo direito a 13º, com todas essas relações trabalhistas e os direitos trabalhistas já conquistado por todo esse tempo. É uma posição, assim, minha. Pode ser um pouco utópica, mas eu acho que... Mas assim, assim como você deu exemplos de advogados que vão complementar a renda, existem advogados que estão sem renda nenhuma e estão no Uber. Existe engenheiro que... por que a renda deles? E vou dar exemplos próximos de pessoas que eu conheço. Hoje... né? O engenheiro e várias outras profissões que antes tinham carteira de trabalho assinada e tal, eles são considerados, eles têm que fazer, né, um CNPJ e trabalhar como MEI. O salário fixo deles é um salário mínimo. Então,
eles ficam à mercê, né, de uma construtora, de uma empresa que explora o trabalho deles. Então, muitos, né, vão trabalhar 16 horas porque vão ganhar mais do que o que eles ganhariam como engenheiro. Então, a gente não pode fazer de conta que essa realidade não existe. Tem os que complementam justamente porque eles têm uma renda baixíssima. Se hoje você olhar no mercado de trabalho, tem muitos advogados formados e que foram trabalhar em outras áreas ou estão no Uber porque não tiveram, né, porque não existe, né, no mercado de trabalho essa questão. E muitos, né, desempregados também que foram trabalhar nessa plataforma porque não tiveram alternativa, né? Então, eu não vejo por que você não regulamentar. E daí vou dar outro exemplo que eu acho que ele é mais... Se o Uber é explorado, então vamos pensar nos aplicativos de entrega. Vamos pensar no cara que faz um esforço, financia uma moto e vai trabalhar no aplicativo. Ou no cara que faz de bicicleta. Que esses, só para deixar claro, não estão nesse projeto de lei. Exatamente. Não estão. Por quê? Porque, na verdade, você, a partir, né, de uma experiência... Por isso que teve aquela fala do iFood, que o Lula falou, o iFood vai ter que negociar, nós vamos ter que bater. Eu não tinha ligado. Será que foi por isso? Porque eu acho que à frente vai se pensar num projeto que possa garantir. Agora me diga, olha o número de acidentes de motocicletas que nós temos. Quem é que paga essa conta? Todos os cidadãos. Porque esse cara que está ali num trabalho precarizado, mais do que o Uber, né? Porque o Uber ainda consegue locar um carro, né? E tal. Mas já vi moto entregador com moto alugada também. Dessas motos elétricas alugadas ainda. Alugada ou comprada em diversas vezes, né? Mas quanto que ele ganha por entrega? E quando ele sofre um acidente? Porque eles têm meta para cumprir. Então eles andam que nem uns malucos. O cara geralmente tem uma fratura muito grave, isso quando não fica inválido ou morre. Quem que vai pagar isso? Não, mas gasto na saúde em Curitiba hoje, a maioria dos acidentes é de moto, gente. E o gasto que você tem com internamento, com tratamento, ele é enorme, né? É um gasto, assim, absurdo. E isso em toda a cidade, em todo lugar. Mas o que eu acho é com relação... Se a gente pegar efetivamente a moto ou o motociclista, ele vai além, né? Por quê? Por que se opta por moto? Porque o combustível tá muito caro. Por que as pessoas também... acontece tantos acidentes de moto? Porque tem muito mais veículos ou às vezes tem uma falta de acompanhamento por parte das autoridades constituídas no que diz respeito a trânsito de veículo, alguma coisa nesse sentido. Por que existe tantos veículos? Se nós temos tantos motoristas de moto ou entregadores, por que não criar políticas de trânsito que seja compatível pelo número de motos? Então eu vejo assim, por que existe ele financiou a moto dele? Por quê? Porque também foi oferecido financiamento de forma extremamente grande. Foi pulverizado as possibilidades de financiamentos de veículo e de moto, porque hoje se pensa muito mais nas montadoras do que até mesmo nas pessoas. Privilégios para algumas montadoras em detrimento de pessoas. Então, eu acho assim, ele acaba fugindo um pouco, que não é uma questão de projeto de lei de regulação disso. É outras realidades que eu acho que deveria e necessitam de um olhar diferente, necessitam verificar qual que é a melhor saída, e eu vejo que às vezes as atitudes de projeto de lei, ele é muito mais, como que eu posso usar o nome? Simplista, quando na realidade há uma necessidade de um estudo muito mais aprofundado para depois gerar um projeto de lei. Só pegando uma coisa que você trouxe, que já deu mais de uma hora. Já estamos aqui inaugurando. Você que vocês começaram a me perguntar de educação. Mas que é muito instigante, é muito bom isso. Então, mas eu queria só... Você falou, se criam privilégios para montadoras. Nós não estamos criando privilégio para as empresas de aplicativo?
elas têm um privilégio, porque elas só lucram. Né? Você criou lá um aplicativo e a partir disso, no mundo inteiro, elas dão oportunidade elas estão também. lucrando. Elas A dão oportunidade de um trabalho precário. Essa é a oportunidade. Mas acho que essa é né? a questão, vereador. Será essa nossa concepção, talvez, de trabalho precário, que talvez seja no mundo atual, talvez a gente precise repensar, assim. Talvez as pessoas não queiram essa proteção. Ou Será que ninguém quer uma proteção social? Não quer ter uma ninguém aposentadoria? ninguém é não muita quer... gente, mas eu acho que as pessoas talvez optem, ou muitas pessoas gostariam. Não, eu não quero contribuir, eu quero receber mais aqui, ou não, eu estou satisfeito assim. A questão é... Mas quem vai arcar lá na frente com isso é o próprio Estado. Nesse ponto eu queria chegar. Porque tem muita gente que assiste a gente que tem esse viés mais liberal, que vai pensar assim, cara, ninguém colocou um revólver na cabeça dele e mandou ser Uber. Então ele que arca com as consequências. Tem pessoas que podem pensar assim. Mas a vereadora trouxe num ponto o seguinte, se esse cidadão não tem uma previdência social e se machuca e vai para uma UPA, quem vai pagar a conta somos todos nós. Essa reflexão é interessante fazer do ponto de vista dos reflexos econômicos. Que daí pode até fazer essa pessoa que pensa num viés mais liberal refletir. Pô, então talvez... Tanto é que a própria Uber falou assim, ó, esse projeto de lei não é tão ruim. A Uber soltou uma nota dizendo que não é tão ruim. Então me parece que nem ela tá achando tão ruim assim. Exatamente. E eu acredito, né, que nós temos que avançar, é isso que eu estava dizendo, né, para os motoboys e para os ciclistas. Aí eu vou trazer aqui um projeto que eu apresentei, eu sou uma mera vereadora, então a gente não pode apresentar projeto que regule as questões trabalhistas, né? Mas nós apresentamos... mas tem uns vereadores que de vez em quando apresentam. Apresentam, né? Daí o projeto é arquivado, eles ficam bravos. Bravos ainda. Ou vai para a plenária e é rejeitado, né? Ou mudam tanto o projeto que o projeto não garante mais nada, daí Você passa. ficou sabendo do vereador que votou contra o próprio projeto ou não? Contra a moção, requerimento de moção de protesto. Então, mas eu só trazendo, porque a gente, enquanto vereador, a gente tem que ver o limite que a gente tem e talvez alguma coisa que a gente possa contribuir. Então, a gente propôs a criação de uma política municipal de ciclologística para, né, os entregadores que usam a bicicleta. E aí, como a gente não pode tratar dessa questão de direitos, recursos trabalhistas, o que nós imaginamos? Que as empresas, né, de aplicativo que fazem o uso dessa mão de obra, elas poderiam garantir gratuitamente para esses ciclistas uma estrutura mínima, com bebedouro, com banheiro, com área para carregador de celular, com armário, porque é o mínimo de dignidade. O que a gente vê hoje? E a Câmara é ao lado ali da Praça Eufrásio Correia. Esses meninos, né, largados lá com as bicicletas, porque não tem um lugar para eles descansarem, minimamente, para guardarem suas coisas, para ter um espaço para comer com dignidade, né? Né, uma cozinha simples, ninguém está pedindo, né, luxo, né, nem mais um lugar digno para se alimentar, né, ter bebedouro, porque para esse cara que ganha R$1 e pouco por entrega, gente, como é que ele vai comprar água mineral, me diga? Ele vai pagar R$2, R$3 uma água? Não compensa nem fazer uma entrega. Né? Então, e eu estou falando dessas pessoas, né? Mas a prefeitura não poderia, já que ela atende tantas as necessidades das pessoas, como tem lá ponto de táxi também, por mais que é uma concessão, mas tem todo um tratamento realizado pela prefeitura. Mas só tem o ponto de táxi. Mas assim, não, eu acho que é uma política que poderia partir, né, da prefeitura de criar esses ambientes, já que colocou lá as bicicletas daqui de Curitiba não é um evento uma ação da prefeitura? Mas é uma empresa. Mas eu digo assim, por que não a prefeitura, então, ela disponibilizar isso se tiver um quantitativo grande de pessoas? Pois é, mas por que o empresário que lucra a partir dessa exploração, ele não pode disponibilizar e criar uma relação de trabalho menos precária? Né? Porque em alguns momentos o poder público tem que assumir.
Em outros, principalmente quando tem essa discussão da empresa, do empreendedorismo, não sei o quê, aí tem que respeitar a liberdade, né? Então, veja, o que é isso para uma empresa de entrega? Você não vai ter na cidade toda, mas em locais estratégicos, não sei, por uma região da cidade, vai ter lá um banheiro, vai ter uma cozinha, vai ter um bebedouro, né? Onde esse trabalhador vai fazer entrega no entorno daquela região e a hora que ele quiser descansar, ou se alimentar, ou beber uma água, ele vai lá. Isso para um iFood, gente. Mas só que também nós temos que pensar o seguinte, né? O iFood é uma parte do ganho dessa pessoa. Eu, como comerciante, eu também tenho ganho. Porque se eu vendo hambúrguer e, no caso, é entrega via iFood, eu, como hamburgueria, também. E ganho até mais do que porque o iFood, o que ele ganha? O aplicativo ele vai ganhar um percentual sobre aquele valor da entrega. Se o valor da entrega é pequeno, então, ou seja, o percentual que ele ganha também é pequeno proporcional ao produto. Se nós estamos falando Mas que você hoje fala tem de um aplicativo que tem abrangência e que tem. ele vai ganhar, né, no geral, no grosso. Mas por que não o comerciante? Da comida do restaurante. Percentual sobre o produto entregue. Isso. Mas quem paga? É o comerciante. Não é o usuário do aplicativo. Não é o usuário acaba ciclista. Pagando, né? Que tudo isso está embutido, né? Não, desculpe, eu tô falando bem assim, o ciclista ou o motociclista. Não é ele. Não é ele. Quem paga diferente do Uber. Quem paga tudo, na verdade, é o restaurante. É um restaurante na verdade, vamos falar a verdade. Quem paga tudo é quem tá comprando, né? Nossa. Beleza, exatamente. Mas o iFood, ele tira a porcentagem dele do hambúrguer, da pizza. De cada produto ali. Exatamente. Agora, por que não juntar o iFood com esses comércios, mas né, nem os nossos cobradores de ponto de ônibus têm banheiro? Como é que nós ficamos? Então vamos conseguir para eles o banheiro. Não é porque um não tem que ninguém tem que ter. Não, mas é uma observação interessante assim, né? É verdade, porque nas estações tubo... O pessoal faz as necessidades? Ficam lá o quê? 6 horas, 7 horas? Vão num comércio próximo. Aí tem todo um debate também do próprio sindicato em relação a isso. Como você garantir, né, um espaço adequado, né? Então, hoje eles se viram no comércio, né? Alguém que deixa, etc. Né? E aí o tubo fica lá desguarnecido naquele período. Pois é. Então, há um debate, né, acerca disso também, que é um direito desses trabalhadores. Sim. E a gente tem que buscar uma alternativa, né? Gente, vamos deixar o pessoal com gostinho de quero mais, porque é quase uma hora e meia aí. É verdade. Eu quero agradecer imensamente a presença da vereadora, de todo mundo que está com a gente aqui, e dizer para você seguir as nossas redes sociais, @odebatepronto, marinhosilva.oficial, Fernando Schumacher Melo. Que foi, minha produção? Ele tá falando para você pegar nessa câmera. Nessa aqui? Opa, agora sim, tá me vendo? Tô vendo você, como é que vocês estão? @odebatepronto, marinhosilva.oficial, Fernando Schumacher Melo, Prof. Josete. Professora, uma mensagem final para os correligionários, para todo mundo aí. Uma alegria ter a vereadora aqui. Agradecer mais uma vez o convite e dizer que o bom debate é muito importante. A gente discordou aqui em várias coisas, mas de forma respeitosa, e eu acho que isso que é democracia. Então, agradecer a forma de condução do programa, acho que isso é bem bacana. Legal. E você, Marinho? Fala aí, cara. Não, eu acho que é interessante, você veja que é um tema, são temas, né, porque nós não falamos só sobre aplicativo, nós falamos sobre educação, nós falamos sobre outros temas, são temas interessantes, e eu acho que o objetivo nosso é justamente esse, de gerar reflexões para você verificar, poxa, mas eu não tinha pensado dessa forma, eu tinha pensado desse jeito, poxa, mudou minha opinião, para que você tenha a melhor reflexão sobre esses temas tão instigantes que nós temos na nossa comunidade. E outro detalhe também, outra observação, é de que a Câmara é isso. É de você trazer olhares diferentes sobre uma situação na busca da criação, como eu falei lá no início, de uma política pública que atenda às necessidades da sociedade.
É isso Fiquei aí, muito cara. feliz. Eu também estou muito feliz, aprendi muito, como sempre, aprendo muito com o Thiago, com o Márcio. Obrigado, Márcio. O Márcio está aqui, o pessoal não está vendo, mas o Márcio ajudou em toda a interação aí. Bacana. Todo o pessoal do gabinete da vereadora. E é isso aí, gente. Com essa mesa, a gente encerra aqui, completa, compartilha com todo mundo e a gente se vê no próximo programa. Um abraço. Tchau.